Oi, tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem, que vocês tenham uma quinta-feira abençoada, que o Espírito Santo de Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a tua vida e a vida da tua família. Amém? Vamos hoje começar com uma pergunta. Quem é Jesus para você? Vamos meditar hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. É uma passagem muito forte, onde vamos entender que Jesus, ele se deu por nós. Nós fomos pagos muito caro. Jesus, ele passou uma vida de sofrimento para nos salvar. Que nós possamos valorizar todo esse sofrimento. Que nós podemos ter uma vida dentro de uma santidade. Isso é possível. Se nós colocar Jesus como a base da nossa vida, é fácil você abrir mão do erro. Porque a consciência, a partir da hora que nós pomos no nosso dia a dia a vontade de viver uma vida longe do pecado, aí começa tudo novo. Quando nós reconhecemos que somos fracos, mas que nós em Cristo nós podemos viver e vencer todas as dificuldades, nós vamos viver uma vida muito melhor. Pega a tua Bíblia, vamos ler essa passagem e meditar sobre ela. Amém? Pedro proclama sua fé em Jesus. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, mas voltando-se, ele olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Jesus, ele tinha consciência da vida que ele teria para nos salvar. Ele sabia exatamente como seria, e conscientemente ele se deu
em morte de cruz por nós. Então, Jesus ele pergunta aos discípulos o que falavam dele e o que eles pensavam quem ele era. Aí você vê que desde essa época que servir a Deus, a vontade de Deus não era fácil, porque Jesus ele tinha consciência dos pensamentos e sentimentos de Deus para a vida dele, o que Deus esperava dele. E o amigo, o discípulo que andava com ele já repreendeu: meu Deus, não fala isso. Como você fala isso? E sim, ali através dessa palavra, ele pensou que Jesus ia começar a arrumar os inimigos para a vida dele. Então, ele ficasse caladinho que tudo isso ia passar e isso não ia acontecer. Mas Jesus, ele não tinha dúvida. Ele estava perguntando para saber qual era a opinião sobre tudo isso. E hoje, nesse mundo que nós estamos, servir a Deus não é fácil. Logo você vai ver 1001 crítica. Porque servir a Deus é você entender que você precisa valorizar o sofrimento de Jesus na cruz por nós. Isso você abre mão de muita coisa errada. E isso também, as pessoas que estão em volta de você começam a criticar. Porque ninguém vive isso. Isso é impossível. Mas uma coisa é fato. Quando chegar o dia da volta para Jesus, eu não posso levar ninguém. A salvação é individual. Então, temos que fazer por mim uma escolha dentro do que eu desejo para o meu eterno. A vida eterna, ela existe e você tem que saber o que você espera dela. É viver no pecado e chegar lá prestar conta? Ou viver uma vida fugindo do pecado o máximo que você pode para o dia da sua volta para Jesus você ser reconhecido? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e eu os aliviarei. Isso é palavra de Deus, mas dentro do nosso cansaço diário, nós não podemos entender a importância de Jesus na nossa caminhada. Jesus, ele teve uma vida de sofrimento e rejeição pelos maiores, o topo da sociedade. Mas tudo isso pela minha vida, pela sua vida, pela nossa salvação. Então, nessa passagem, Jesus quer que nós entendamos quem é e para que ele veio e passou todo o sofrimento. A partir da hora que começamos a levar uma vida dentro do projeto de Jesus, nós vamos fugir do erro, nós vamos fugir do pecado e valorizar o sofrimento que ele teve, porque Jesus, consciente, ele falava isso com as pessoas, ele era o próprio Deus nessa terra, mas ele foi Deus e homem, porque ele passou as dores da vida como homem para nos salvar. Então nós precisamos ter consciência de que ele foi o nosso instrumento de salvação. Como nós vamos valorizar isso? Deixando a coisa errada de lado.
Quando nós vemos Jesus passar por tantas coisas nessa vida para nos salvar, o mínimo que nós teríamos que ter era sabedoria no agir. E não ficar nessa de, eu não sei como que vai ser. Eu vou viver o hoje. O dia da morte ninguém sabe. Leia a Bíblia. Entenda o que é que vai acontecer na nossa jornada de vida e morte. O que é a eternidade? Perto de 50, 60 anos. Já pararam para pensar? Às vezes nós achamos que é muito tempo viver um casamento, 20 anos sofrendo. Mas e uma eternidade queimando no inferno? É pouco? Eu não vou viver sem dinheiro se eu posso roubar. Tá. Mas eu vou trair meu marido, porque eu não vou viver uma vida inteira dentro desse sofrimento. O que é a eternidade perto de uns anos de casamento? Jesus não espera que nós vamos queimar no inferno. Ele deu em cruz por nós um sofrimento de rejeição, um sofrimento de dor, para que nós tivéssemos uma eternidade em um paraíso. A nossa vida nessa terra, ela é uma escolha. Agora, a eternidade após a nossa morte é a vontade do Pai. E eu não quero chegar de frente com o meu Pai e ele falar que não me conhece. Eu prefiro viver uma vida aqui dentro do caminho estreito, dentro de uma vida de dores, de rejeição, mas eu não quero morrer e viver a eternidade junto do demônio. O que espero através desses vídeos é que você comece a valorizar o sofrimento de Jesus na cruz pela minha vida, pela sua vida. Foi muito bom estar com vocês em mais uma passagem. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós nessa quinta-feira, abençoando e abrindo a nossa mente para viver uma vida em santidade. Que nós podemos todos os dias lutar por ela. Não podemos desistir. Amém? Não se esqueça de inscrever no meu canal, dê um like, escreva já para você não esquecer, para que nós podemos aprender juntos aqui todos os dias uma passagem do Evangelho do dia. Que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada juntos e que nós podemos juntos alcançar o céu. Amém?